Olá, família! Eu sou Mário Tereza. Estamos aqui mais uma vez com a nossa EBD, a Escola Bíblica Digital, para falar da Palavra de Deus. É um privilégio nesse tempo tão difícil a gente se debruçar sobre a Bíblia, a gente se debruçar sobre as questões do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem acompanhado os vídeos da EBD, tem sido uma bênção, tem edificado muito nossas vidas e eu espero em Deus que você seja abençoado hoje também. Acompanhe, continue acompanhando o nosso canal, continue. Eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a continuar assistindo os vídeos da Igreja Batista da Paz, os cultos, as palavras, as pregações que o pastor Haroldo tem postado e tem sido atuante, a igreja tem sido atuante nesse momento de quarentena. Então eu quero incentivar você a compartilhar esses vídeos com seus amigos, com seus familiares. Eu quero incentivar você a abençoar outras pessoas. Às vezes a gente compartilha tanta coisa, né? Então eu quero incentivar você a fazer isso. Como a Zilma falou, tire foto lá, faça um vídeo de você e sua família assistindo a programação e envie, poste nas suas redes sociais. Enfim, vamos espalhar a palavra, não é verdade? Hoje nós vamos tratar de um tema muito caro, um tema precioso e muito importante, um tema que traz a nossa consciência, a realidade de que somos pecadores. Um tema que traz a nossa lembrança de que nada poderíamos fazer para estarmos conectados a Deus. Nós vamos falar hoje sobre, o nosso tema hoje é Jesus Cristo, presente de Deus para o mundo. Esse é o tema da nossa série sobre a vida de Paulo, que nós vamos iniciar agora e vamos começar fazendo desde já a leitura de Romanos 3:25. Eu vou ler para a gente. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, ao qual Deus propôs para propiciação. Essa palavra nós vamos usar muito, propiciação. Ela vem do grego hilasterion, não falo grego obviamente, mas aqui a pronúncia até que ficou fácil. Hilasterion significa o apaziguamento da ira de Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. A propiciação faz-nos passar de inimigos de Deus a amigos. Inimigos de Deus por causa do pecado. De inimigos de Deus pelo pecado, passamos à condição de amigos de Deus por causa do sangue de Jesus Cristo. Basicamente, esse conceito de propiciação consiste em você trocar, em você pagar. A ilustração que o autor da nossa revista nos traz é muito interessante. Ele fala de um costume do Oriente, onde os reis, quando o rei de uma nação, quando de alguma forma ofendia o rei de uma outra nação mais poderosa, mais forte, ele enviava presentes para apaziguar a ira desse rei. Então, aqui está o conceito de propiciação. Essa ilustração é muito bacana. Ela nos dá realmente a dimensão do que é esse conceito de propiciação. Nós conhecemos bem isso. Vai dizer que você não... Quem nunca, né? Tem uns cabeçudos aí, como disse o pastor Haroldo, uns maridos cabeçudos aí, que o cara, quando vacila, o que ele faz?
ele entrega um presente para a esposa, a fim de aplacar a ira da esposa, a fim de aplacar o descontentamento da esposa. Então o cara chega em casa com um buquê de flores, dependendo da treta que ele arrumou, chega em casa com uma joia, uma caixa de bombom, enfim. Eu estou ilustrando com uma coisa do nosso dia a dia para a gente entender melhor. Mas propiciação é você pagar, né? Você substituir, vamos dizer assim. É você substituir o seu delito. Você cometeu um delito e para substituir a ira do seu inquisitor, você o entrega um presente. Essa é a propiciação. O grande barato dessa história é que nós não temos nenhum presente a entregar a Deus que pagaria os nossos pecados. O único presente, a única coisa que pode pagar o nosso pecado é a morte. O pecado, irmãos, é uma coisa tão séria para Deus que ela só pode ser paga com a morte. Vou repetir. O pecado é tão sério para Deus, ele leva tão a sério, que só é pago com morte. Muitas vezes nós temos pecados de estimação. Você já ouviu esse termo? Infelizmente ele faz parte de nossas vidas. Mas o nosso pecado de estimação ofende frontalmente a Deus. E a reação dele é terrível, é temível, porque um pecado só pode ser pago com a morte. Eu não estou falando aqui de graus de pecado, de pecadão. Ah, você matou alguém, então você vai ser punido com sua morte. Não, não é isso. A Bíblia nos garante que o pecado ele só é pago com a morte, não especifica qual o pecado. Então, nós devemos ser muito vigilantes, porque a nossa natureza é pecadora. Nossa natureza é pecadora. E nós que fomos chamados a viver uma vida cristã, uma vida com Deus, a gente não pode banalizar o pecado, a gente não pode negociar com o pecado, porque Deus leva muito a sério o pecado. Vamos prosseguir. Jesus era inocente e ele se deu por nós que éramos pecadores. Vamos ler 2 Coríntios 5:21. Vou ler aqui para a gente. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus ofereceu Cristo como presente ao mundo, para que nós pudéssemos fazer as pazes com ele. O próprio Deus tomou a iniciativa, como diz João 3:27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. A propiciação é um ato de Deus, não é um ato nosso, é um ato de Deus. Veja bem, o cristianismo, ele se difere das demais religiões, porque nas demais religiões, o devotado precisa oferecer sacrifícios à divindade. Você conhece isso. Você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Né? O devotado precisa oferecer algo para aplacar a ira da sua divindade, para comprar o favor da sua divindade, quando no cristianismo não há essa possibilidade. No cristianismo, o nosso Deus vem até nós. O nosso Deus oferece seu próprio Filho em resgate, para o nosso resgate. Então o cristianismo ele se difere das outras religiões quando nós não temos nada a oferecer a Deus. E o próprio Deus, sabendo disso, oferece o seu Filho por nós. Deixa Deus falar ao seu coração. Preste atenção numa coisa.
Oferecer presentes a Deus em troca do seu favor é ensino de demônios. Isso é muito sério. Muitas vezes a gente quer fazer uma troca com Deus. Muitas vezes a gente quer barganhar com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Nós não teríamos nada a oferecer a Deus que movesse a sua mão em nosso favor. Você sabe qual é o instrumento, qual é a palavra-chave? Nós estamos falando da vida de Paulo. A propiciação é uma doutrina paulina. Você sabe qual é a palavra que marca essa relação nossa com Deus? É graça. Glória a Deus. Aleluia. Graça. É pela graça que somos salvos. Pela graça Deus se relaciona com a gente. Nós não teríamos nada a oferecer. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. É pela graça. Então, oferecer algo a Deus em troca, isso não é cristianismo. O cristianismo, o Deus se oferece por nós. E nós, entendidos de tão grande amor dele por nós, nós o amamos. E nós o seguimos. E nós o reconhecemos. E nós andamos com ele. E nós andamos de acordo. E nós andamos de acordo com aquilo que ele nos ensinou através de seu Filho Jesus, através da Bíblia. O cristianismo é isso. Amém? Então, que tipo de cristão você é? Você é um cristão fake? Desse que precisa fazer sacrifícios? Irmãos, isso não é exclusividade de igreja A ou B, não. Infelizmente, muitos de nós temos confundido as coisas. Infelizmente, o nosso cristianismo é muito influenciado, traz muita coisa cultural e social até, na nossa sociedade. Nós precisamos prestar atenção nisso, tá? Não se barganha com Deus. Ele nos alcança por sua graça, a gente não tem mérito nisso, não há nada que possamos oferecê-lo. Vamos continuar, queridos. Ira versus misericórdia. Vamos entrar nesse tema agora, porque se nós entendemos que a propiciação é o pagamento feito para aplacar a ira de Deus, então significa dizer que Deus se ira contra nós, se ira mesmo. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Ele é tardio em irar-se, mas ele se ira. Mas é interessante a gente pontuar essa ira, porque quando a gente fala em ira, a gente se escandaliza até, né? Deus se ira, ira não é pecado. Mas essa ira de Deus tem mais a ver com indignação. Essa ira de Deus ela é fruto da indignação dele com o pecado. Como a gente falou aqui no começo, o pecado é algo muito sério para Deus. Ele leva muito a sério o pecado. E ele se indigna com o pecado porque ele é santo. Deixa eu ler Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça. Deus se ira contra nós quando pecamos. Um exemplo muito legal que o autor da revista traz para o nosso entendimento é o que está na palavra de Deus, é a passagem de Atos 13, 4, de 1 a 2. Atos 13, 4, de 1 a 2. Eu vou ler aqui porque Paulo quebra tudo.
nessa passagem. Então preste atenção na leitura. Eu me confundo com a câmera, eu olho para cá, olho para lá. Me desculpe, vocês devem estar percebendo isso daí. Mas o que importa aqui não é para onde eu estou olhando, né? É a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui. Eu vou ler agora esse texto que mostra um Paulo pistola, como dizem por aí. Vamos ler. E assim, estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Então, uma comissão de cristãos foi a Seleucia e da Seleucia foram para o Chipre até chegarem numa sinagoga em Salamina para pregar a palavra de Deus. Segue o texto. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu. Escapou aqui. Acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Bar-Jesus e Elimas são a mesma pessoa. Procurando apartar da fé o procônsul, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Nosso amigo Bar-Jesus quis atrapalhar a pregação que Paulo, Barnabé e João estavam promovendo ali naquela região. Uma viagem missionária deles. O Bar-Jesus, que era um falso profeta, ele era mágico, ele fazia magia, ele lidava com encantamentos, era um cara que tinha uma vida mergulhada e devotada em pecado. E ele ainda por cima quis atrapalhar a pregação da palavra de Deus. Paulo não perdeu tempo, Paulo se indignou e foi olhando nos olhos dele e o chamou de filho do diabo, cheio de todo engano e malícia. E Paulo o confrontou ali de maneira muito incisiva e ainda lançou sobre ele um castigo, disse: você vai ficar cego por um tempo. E assim foi feito, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, a chave aqui dessa questão. Se Paulo estava cheio do Espírito Santo, como ele podia ter se irado? A ira não é um pecado? Essa é a questão. É que aqui a gente não vê ira, a gente vê uma indignação com o pecado. Indignação com uma prática pecaminosa. Paulo não estava cheio de ódio. Paulo estava cheio do Espírito. E o Espírito Santo, por ser santo, provoca em Paulo uma indignação. Exatamente assim a gente exemplifica essa ira de Deus. Em Paulo a gente exemplifica essa ira de Deus. Deus não se ira porque ele é tomado pelo ódio, como se fosse humano como nós. Deus se ira porque ele é tomado de indignação. A ira de Deus não tem a ver com o descontrole emocional de Deus. Não. A ira de Deus tem a ver com a sua
santidade, com o seu caráter santo. Por ser santo, ele se indigna com o pecado. Por ser santo, ele se revolta com o pecado, a ponto de se voltar contra o pecador, a ponto de requerer do pecador um pagamento, e pagamento de morte. O pecado só se paga com morte. O pecado tem um preço. E o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nós vamos ler daqui a pouquinho. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Amém? Vamos continuar. Vamos continuar aqui com o nosso texto. O autor da revista, ele traz uma frase aqui que eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês. Se ele não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, tem misericórdia. Nele, ira e paciência se ajustam. Aqui surge a propiciação. Nós estamos conceituando propiciação nesse estudo, desde o começo, e aqui eu acho que a gente chega num finalmente, vamos dizer assim, ira e paciência se ajustam. Aqui surge a propiciação, diz o texto. Deus tem que se irar porque Ele é santo, mas ao mesmo tempo Ele é misericordioso. Então, quando a misericórdia, quando a paciência de Deus suplanta a sua ira, nasce a propiciação. Eu estava estudando há pouco fazendo meus estudos aqui, e eu estava vendo algumas equações. Essa equação seria ira menos, ou melhor, essa equação seria misericórdia menos ira é igual a propiciação. Seria mais ou menos isso, o pessoal que gosta de matemática. Quando a ira de Deus, quando a misericórdia de Deus suplanta a sua ira, a gente tem a propiciação, a gente tem a graça, a gente tem o presente de Deus que nós recebemos em graça, que é o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos ler o texto de Salmo 78, 38, porque a gente vai ver agora um tópico interessante que é como remover a ira de Deus. A gente viu o que é propiciação, vimos que Deus se ira, propiciação é aplacar a ira de Deus com um pagamento, com um presente. Então a gente se aprofundou nessa ira de Deus que precisa ser aplacada. Mas como remover essa ira? Existe alguma fórmula para remover essa ira de Deus? Vamos ler o Salmo 78, verso 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira. A ira de Deus não se remove, ela se desvia e é desviada por Ele mesmo, em amor de nós. Ou seja, não seria possível para nós remover a ira de Deus. Não seria possível. É Ele quem toma a iniciativa de desviá-la por amor de nós. Ele desvia a sua ira do nosso caminho, senão seríamos terrivelmente fulminados. Eu já falei e repito, o salário do pecado é a morte. Vamos ler Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus,
nosso Senhor. O pecado é morte e só é aniquilado por uma morte vicária. Vicário significa substituto. O nosso pecado só pode ser pago, só poderia ter sido pago pela nossa morte. Quando a gente peca, o salário, a recompensa por termos pecado seria a morte. Mas ele entregou o seu Filho Jesus como presente para pagar pelos nossos pecados. O sangue de Jesus paga pelos nossos pecados. No Antigo Testamento havia o sacrifício. As pessoas, quando em pecado, sacrificavam a Deus. Deus requeria. A gente está lendo agora, a gente está fazendo a nossa leitura bíblica anual. A gente agora está entrando ali no livro de Jó, mas a gente já passou por algumas situações em que Deus requereu de alguém um sacrifício, ou as pessoas se sentiam na obrigação de entregar a Deus um sacrifício. Isso era uma prática verotestamentária, uma prática do Antigo Testamento. Essa prática hoje não encontra mais luz na Bíblia, mas ela naquele tempo dava às pessoas do Antigo Testamento um vislumbre, era uma lição do que viria a ser o sacrifício feito por Jesus, né? Ali no Antigo Testamento a gente já vê um vislumbre do que seria o sacrifício vicário de Jesus por nós. Já que a gente está no Antigo Testamento, é interessante a gente falar sobre como funcionava isso, essa questão da propiciação no Antigo Testamento. E aí lá no AT surge uma outra palavra, expiação, que faz parte dessa doutrina, que faz parte desse sacrifício vicário, mas tem uma diferença entre propiciação e expiação. No Antigo Testamento se fazia expiação pelos pecados. Os hebreus, os judeus, tinham em sua religião uma forma, um rito muito complexo de expiação. Eles tinham ali o sumo sacerdote, eles tinham a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era como se fosse a presença de Deus, um templo do Senhor ambulante, no meio deles ali, no meio do povo de Deus, né? E na Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatório. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote ia expiar os pecados do povo, ele fazia jorrar, fazia aspergir sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, o sangue de um cordeiro, o sangue de um bode, né? O que acontecia era muito complexo, era um rito muito complexo. Primeiro o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia fazer isso pelo povo. Então, primeiro o sumo sacerdote ia e sacrificava um novilho pelos pecados dele, a fim dele, o sumo sacerdote, antes de pedir pelo pecado do povo, ele se purificar. Então, ele oferecia um sacrifício pelo pecado dele. Uma vez o sacrifício aceito, ele trazia 2 bodes e ele lançava sorte sobre esses 2 bodes, de maneira que um era enviado para o deserto, era expulso, era largado no deserto. Isso significava que esse bode, ele saía da presença de Deus, ele ficava afastado da presença de Deus. Esse bode estava condenado a ficar fora da presença de Deus. Isso é um pagamento. Olha só como que era o pagamento pelos pecados do povo. Então, uma punição era ficar afastado da presença de Deus.
O outro bode era imolado, era sacrificado, e era o sangue dele que era aspergido sobre a tampa da arca, o propiciatório. Então, olha só como se pagava o pecado: com morte, com afastamento de Deus. Inclusive, a expressão bode expiatório, você já ouviu falar nessa expressão? Ah, fulano serviu de bode expiatório. Vem daí, dessa trama, desse rito que se fazia no Antigo Testamento. É muito interessante. Em Levítico 16, você tem uma leitura mais apurada desses ritos, mas é interessante para a gente saber como eles funcionavam. Charles Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, define expiação como um movimento horizontal. Isso que acontecia com os judeus. O povo contatava o sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios para expiar o pecado do povo. Então era um movimento horizontal. Era um movimento que era feito entre os homens para expiar o pecado. Já a propiciação, nesse livro, muito bom por sinal, Somos Todos Teólogos, de Charles Sproul, ele faz a diferença. Ele define propiciação como um movimento vertical. Um movimento vertical dessa ação vicária. Interessante esse conceito que ele usa. E o nosso autor da revista também fala uma frase interessante, eu vou ler para a gente. O propiciatório simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão dos pecados. Com uma diferença: a cruz não tem prazo de validade. No judaísmo, o perdão durava 1 ano. Já o perdão da cruz é eterno. Porque esse rito qual a gente conversou agora há pouco, ele acontecia uma vez por ano. Era um rito anual. Uma vez por ano o sumo sacerdote ia até o propiciatório expiar o pecado do povo. Então, todo ano esse rito se repetia, porque aquela expiação durava 1 ano. Passou 1 ano, tinha que ser feito tudo de novo. Em Jesus Cristo, nós temos o mesmo ato de expiação pelos nossos pecados. Porém, o prazo de validade, irmãos, é eterno. Glória a Deus, aleluia. A cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, pagou para sempre os nossos pecados. Para sempre os nossos pecados. É muito interessante a gente perceber como Deus, no Antigo Testamento, haviam várias situações que nos levam a Jesus, né? Que faziam uma figura do que seria a obra de Jesus. É muito interessante isso. A tampa da arca, o propiciatório, simbolizava a cruz. Ali era vertido o sangue que pagava pelo pecado. Na cruz verteu o sangue que pagou definitivamente por nossos pecados. É maravilhoso isso. Você tem que dar um glória a Deus, aleluia, toda vez que você se referir à cruz de Cristo, ao sangue que verteu na cruz de Cristo e que pagou pelo seu pecado, porque você só está vivo hoje, eu e você só estamos vivos hoje por causa da cruz. Deixa eu ler um texto de Hebreus 9, 11 a 14. Diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos
os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Quanto mais o sangue de Cristo. O que o autor de Hebreus está dizendo é: se expiava o pecado do povo com touros, bodes, bezerros, novilhos, com animais, se com isso se expiava o pecado do povo, agora chegou a hora em que esse pecado ele é expiado com o sangue de Jesus e ele é expiado definitivamente. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, diz lá em João 1,36. O caráter do Pai está ligado à propiciação. O seu caráter nos garante o perdão, não é o nosso. Nós somos perdoados porque Deus é perdoador, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso. Não tem nada a ver com o que eu ou você possamos fazer, não tem nada a ver, eu repito, com um presente que eu ou você possamos oferecer. Nada temos a oferecer que nos garanta reconciliação com Deus, que nos garanta fugir desse destino de morte que o pecado nos garantiu, nos garantiria, porque temos a Cristo Jesus. Amém? Vamos seguir, porque precisamos ler uma parábola. Essa parábola vai ilustrar aonde a obra de Cristo se ajusta nesse cenário. Vai nos ajudar a entrar na parte final já do nosso estudo, tá? Persevera mais um pouquinho, já estamos acabando. Mas essa parábola é muito interessante. Eu particularmente adoro as parábolas. Eu vou ler para a gente o texto de Lucas 18, de 10 a 13. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa foi a oração do fariseu. Ele deu graças a Deus, porque ele era... Só um minutinho aqui. Ai, deu um probleminha no celular. O fariseu deu graças a Deus porque ele não era como o publicano, pecador. Ele era um homem que dava dízimos. Ele era um homem que era religioso. Então o fariseu, ele não se achava um pecador. Agora vamos ver o publicano. Segue o texto. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano não queria nem olhar para o céu, com o medo que ele tinha da ira de Deus, porque ele sabia da condição pecadora dele. Ele sabia o quanto ele era pecador. Ele tinha consciência do seu pecado. Essa parábola define a missão de Jesus, porque ele é o presente divino que reaproxima duas partes que estão afastadas, o homem e Deus. E na parábola, ele exemplifica, ele nos revela 2 tipos de homens. Veja bem, o homem e Deus estão afastados pelo pecado. O homem está afastado de Deus pelo pecado. Jesus é o presente divino que vai substituir o pagamento que deveríamos fazer com a nossa própria vida pelo pecado. Mas existem 2 tipos de homens. Existe o cara que reconhece que é pecador, como é o publicano da nossa parábola, e existe o cara que acha que é santo, que ele não tem pecado, que ele não precisa desse favor de Deus, que ele não precisa
do perdão de Deus. Pelo contrário, é Deus que deve a ele. O cara que pensa assim, ele acha que Deus é quem deve a ele. O publicano não. O publicano tem consciência de que ele deve a Deus. Que tipo de pessoa você é? Olha eu apontando o dedo de novo. Que tipo de pessoa você é? Porque, irmãos, acontece muito. As igrejas estão rodeadas de pessoas religiosas. Deus não quer de nós religiosidade, irmãos. Deus quer de nós um coração contrito, quebrantado, arrependido. Coração humilde. O arrependimento precede o perdão. Não pode haver perdão se não houver arrependimento. O arrependimento ficou meio que excluído dos púlpitos durante um tempo. A gente vê aí, você entra na internet aí, vai assistir algumas coisas na internet, você só vê alegria, só vê... alegria não é a palavra certa, só vê entusiasmo, você só vê coisas... como eu posso dizer? Você só vê oba-oba nos púlpitos, irmãos. Onde está o arrependimento? Jesus nos chama ao arrependimento. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento. A cruz nos chama ao arrependimento. Virou moda ser crente, então as pessoas vão no oba-oba. Vão lá na igreja que vai receber, vai ter emoção, vai ter aquele culto emocionante, onde todo mundo chora, onde todo mundo é arrebatado, vamos dizer assim, seus sentimentos, aquela coisa para cima. Beleza, tudo bem. Ok. Mas não há cristianismo sem arrependimento. É por isso que você precisa ler a palavra de Deus, é por isso que você precisa ouvir o seu pastor, é por isso que você precisa participar dos eventos da sua igreja, é por isso que você precisa, e aí eu chego no ponto que eu quero chegar, é por isso que você precisa também participar da escola bíblica, porque ela te dá profundidade. Ela te dá profundidade. A gente entra... Olha, esse assunto que nós estamos tratando, eu tenho certeza que você conhece esses conceitos, mas nós estamos se aprofundando porque é muito caro, é muito precioso para nós termos esse entendimento. E você precisa, em nome de Jesus, se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento das doutrinas de Deus. Há um hino já antigo do Kleber Lucas que diz: eu preciso conhecer mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim. Então nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. O arrependimento não pode ser esquecido. A vida cristã só tem um início, o start da vida cristã é o arrependimento. Essa frase é minha, eu gostei dessa frase. O start da vida cristã é o arrependimento. Nós precisamos, sabe, eu conheço algumas pessoas que falam assim, principalmente na TV, a gente vê muito isso na internet, as pessoas dizem, assim, a gente vê entrevistas e tal, e as pessoas dizem: não me arrependo de nada do que eu fiz. Isso é triste. Uma pessoa que não se arrepende de nada do que fez. Se eu fosse escrever uma biografia minha, o que mais teria ali era arrependimentos. Se eu fosse escrever uma biografia, uma autobiografia da minha vida, o que mais teria ali eram pontos em que eu me arrependi das minhas atitudes, dos meus gestos, até o dia em que fui resgatado. Até o dia em que fui resgatado por Jesus. Então o arrependimento ele precisa fazer parte da vida do cristão. A gente não pode esquecer disso. É um alerta que eu faço. Não podemos esquecer. O arrependimento é o start da vida cristã. Vamos ler 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Quem crê
no perdão, quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. O pecado ofende a Deus. E por isso nós somos objetos da ira de Deus, da sua indignação. Mas crendo no poder do sangue de Jesus, somos perdoados. Se arrependendo dos nossos pecados, crendo no poder do sangue de Jesus, somos perdoados. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a gente viu lá no começo no começo desse vídeo, a gente exemplificou com aquela figura, com aquela alegoria dos reis. Um rei de uma nação presenteando o outro, mais forte, porque de repente ele ofendeu de alguma forma um rei mais poderoso e por isso ele oferece um presente. Então, tal qual um rei se sentiu ofendido com o outro, assim também Deus se sente ofendido pelo nosso pecado. Tal qual o rei ofendido pelejaria contra o outro, guerrearia contra o outro, Deus também pelejaria contra nós, terrivelmente, por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo, Ele nos estende a mão num gesto de reconciliação, num gesto de paz. Então, Cristo é o presente de Deus para o mundo, é o presente que aplaca a indignação de Deus, é o presente que aplaca a ofensa que nós geramos em Deus com o nosso pecado. E o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente nos arrepender, reconhecer o sacrifício de Jesus, crer no sacrifício de Jesus e endireitar a nossa caminhada, endireitar o nosso caminho. Mas não há mérito nenhum em nós. É graça de Deus. Amém, irmãos? E eu vou ler um texto para terminarmos. Efésios 2, de 8 a 9, um texto muito conhecido, um texto muito lindo, um texto precioso, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, igreja? Assim a gente chega ao fim de mais um vídeo da Escola Bíblica Digital. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui. E mais uma vez eu te incentivo a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Após as EBDs tem os cultos. Incentivo você a compartilhar os cultos também com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Tá? Eu espero em Deus que você tenha sido edificado e abençoado, tal qual eu fui. Amém? Vamos orar para encerrar mais essa lição. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo, porque o Senhor tem falado conosco através desses canais digitais. O Senhor tem falado conosco através da sua igreja, que não parou diante das dificuldades desse tempo atual. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade tão rica. Eu oro, Pai, para que, ó Deus, todos que tenham assistido a esse vídeo possam ser abençoados, alcançados com Tua graça, possam ter sido, ó Deus, motivados a seguir conhecendo mais de Ti, possam ter tomado consciência da sua condição de pecador, possam, ó Deus, ter tomado consciência da necessidade do arrependimento. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Outro sim, Pai, também te peço, ó Deus, pelos enfermos, ó Pai, nesse tempo tão terrível. Te peço, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo com essa doença que tem abatido, ó Deus, a sua nação, que tem abatido o mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Te peço por tantas famílias enlutadas, ó Deus,
O seu socorro, ó Pai, é necessário nesse momento. Nós te entregamos tudo, Pai. Te entregamos esse momento que estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E por isso descansamos em Ti, temos fé em Ti. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, te agradeço mesmo, te louvo pela igreja, Pai, que está perseverando nesse tempo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe.